Vamos começar então um Lattes, mas não morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje estou aqui com meu amigo, meu colega, professor Lisandro, e hoje com um convidado de novo, é sempre especial, o professor Hugo Nascimento, do Instituto de Informática da UFG, que vai conversar conosco sobre tudo isso que hoje nos assola a vida. Nós estamos numa bolha mundial e cada grupo, cada pessoa nas suas bolhas. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais com o professor Hugo. Por favor, professor Lisandro. Bom, eu quero já esclarecer, o programa Lattes, mas não morde, se você nunca viu, está vendo pela primeira vez, é um programa do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, TV UFG, e se você entrar no canal do CEP, você vai ver N entrevistas com vários professores, artistas, pesquisadores e pessoas de fora da universidade. Então, diversos assuntos. Hoje nós vamos para um assunto muito complicado, porque você sabe que se você trabalha, por exemplo, numa empresa, cada vez mais tem um cara lá, fala com o cara da TI. Aqui na universidade mesmo eles estão tomando conta, não é? Então é uma guerra boa com esse pessoal, porque ao mesmo tempo que eles são fundamentais, nós estamos perdendo poder para eles. Bom te ver aqui. Excelente. Maravilha. Ele é do Instituto de Informática da UFG, atualmente coordena a graduação, é meu colega da pós, lá na Performance Culturais. Nós perguntamos, o que o senhor faz? O senhor falou assim, eu posso fazer um aplicativo para cortar tecido. Para otimizar o corte do tecido. Eu posso fazer aplicativo para deslocamento. Qual que é a sua área de especialização? Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Informática e Matemática Aplicada por lá. Eu formei em 95, na verdade 94 foi o meu último ano, né, e diploma saiu em 95. E em 97 eu entrei aqui como professor do UFG, já quando eu estava finalizando o meu mestrado. Então, como formado, né, como um profissional egresso aí de um curso de ciência da computação, a gente trata problemas complexos. Qualquer problema que vier, que precise ser informatizado, automatizado, né, sob o ponto de vista principalmente da área de software, né, é o profissional de ciência da computação primeiro, né, que chegou aqui, formou-se no Brasil. A gente tinha outras profissões que também tinham essa vertente, essa frente, que é o analista de sistemas. Até hoje é muito chamado, né? A gente conhece ali uma pessoa formada em análise de sistemas, né? Mas o profissional em ciência da computação, ele vai não apenas resolver os problemas de software, mas ele vai se envolver com aqueles meandros mais complicados dos diversos problemas que a sociedade tem e trazer, né, ferramental computacional para resolver esses problemas. Então, esses problemas que vocês citaram aí do corte, o problema do trânsito, a gente usa o Waze hoje, né, usa o Google Maps, são tecnologias que o profissional ali formado em ciência da computação. Hugo, já começando uma pequena provocação, existe, o professor Lisandro acenou um pouco para isso, existe uma dificuldade de pessoas que não são da área conversar com vocês, porque existem códigos, palavras, tem uma linguagem própria. Uma linguagem própria. Então, isso é uma primeira dificuldade. Mas vamos conversar ao longo do programa sobre isso. Mas vamos começar com uma questão muito quente. Mas só para dizer, por isso eu não usei a palavra algoritmo ainda. Não, mas usa porque é o que nos domina hoje. Então, entrando nos algoritmos, vamos falar um pouquinho dessa coisa que está... Quando nós pensamos em te convidar pela primeira vez, a coisa que estava em cima da mesa era aquele filme Dilema da Rede, que nós vamos falar sobre ele também, das redes. Mas agora já é o Chat GPT, que todo mundo só fala sobre isso. O Chat GPT, ele é hoje um serviço, né, que está sendo oferecido pela OpenAI e ao mesmo tempo é uma solução na área de inteligência artificial, a gente abrevia como IA, né? Muitas vezes a pessoa fala IA faz isso, né? Que consegue responder a mensagens, né, que são colocadas, textos. Pode ser na língua portuguesa, pode ser, né, em outras línguas e muito no inglês também, porque ele foi treinado, né, para fazer processamentos e responder a textos na língua, em diversas plataformas, mas principalmente com uma base grande de língua inglesa. Então hoje as pessoas estão utilizando isso para diversas questões. Então você pode chegar lá e perguntar um pouco sobre a história do Brasil, né, sobre a história de Goiânia. Se ele tiver lido alguma coisa, ele vai trazer aquela informação. E vamos supor, para o nosso público, o Chat GPT, eu quero falar
Me conta aqui, ChatGPT, a história de Goiânia. Sidney, ele se chama Sidney. Como é que ele vai buscar essas informações da história de Goiânia? Aonde para me passar? Foram grandes bases que foram coletadas de texto, né? Isso aí é até um problema hoje da rastreabilidade, né? Saber de onde é que veio essa informação. Ele está lá categorizado que ele está tirando de um certo ponto, isso nós não temos essa rastreabilidade, essa forma, né, de voltar na informação fonte. Mas sim, foi uma grande base que foi coletada de textos gerais, de conhecimento geral, e textos também na área acadêmica, né, que é livros, né, que foram processados esses diversos tipos de textos, e o sistema consegue responder sobre muitas coisas. Muita coisa ele traz corretamente, mas algumas coisas são... Professor, quer dizer então que esse ChatGPT, ele rouba a informação? Não, porque ele vai contar a história de Goiânia, ele pode ter num livro de um professor da UFG, não pagou direito autoral para ele e fala para a gente o que é Goiânia. Pode ser? Depende do que a OpenAI fez, né? Que tipo de fonte eles utilizaram. Você confia na OpenAI? A gente acredita que... O senhor confia na OpenAI? E a gente acredita que a empresa tenha feito em cima de fontes que sejam acessíveis publicamente. O senhor confia na ou OpenAI? pagas em algumas delas, né? O senhor confia na OpenAI? Você confia no seu plano de saúde, qualquer empresa, a gente sempre tem um pé atrás. Né? Isso. Eu não confio. Eu tive uma experiência indireta aqui com o professor Gilson, do Lab Team. Nós falamos sobre um projeto em relação ao Rio Araguaia. E eu tenho um texto, uma espécie de roteiro para um filme sobre o Rio Araguaia. Eu falei, Gilson, nós temos que captar financiamento, vamos fazer o filme, babá. Mas eu sou ruim de projeto. Escrever aquelas coisas, formulários, fazer aquela burocracia toda, atender o que o julgador de projeto acha bom ou não e tal. Aí o Gilson falou, cara, eu também sou muito ruim nisso. E nos despedimos. Na hora que nós saímos, o Gilson entrou no chat GPT e começou a fazer as questões. Cara, ele fez o projeto. Escreveu o texto ali na hora. Escreveu o texto, todas as questões de uma forma que eu tenho certeza que é aquela forma que os julgadores estão esperando. Então, provavelmente, esse projeto, se estivesse concorrendo a um edital, ganharia. Sim. Porque ele atendeu a expectativa. E tem uma capacidade, né, de estruturação de texto, né, gramatical, contexto, etc., que é muito interessante porque foi treinado com uma grande quantidade de texto. Então você termina tendo que essas redes, né, uma rede neural artificial, ela terminou aprendendo padrões de como ligar melhor aqueles textos que seriam adequados para as pessoas lerem. Claro, se você treina em texto mais escrito, ela vai também refletir essa mesma vertente, esse mesmo aspecto. Como foi uma grande quantidade de textos, né, em alguns casos muito bem escrito e conhecimento, ela consegue apresentar bem. De fato, o que o professor Lisandro disse não tem os direitos autorais. Você vê que aquilo lá foi escrito por alguém que conhece. Mas você não sabe a fonte. Não sabemos a fonte. Ele fez uma... Esse é o problema também. O professor Gilson faz uma catira sobre o Rio Araguaia. Cara, ele fez uma catira, eu posso até ler aqui, uma coisa absurda, de incrível, de como parece que é uma pessoa, um ribeirinho que fez, com a linguagem de um ribeirinho. Eu tive uma aluna de doutorado, tem uma aluna de doutorado, ela pegou o texto, né, que ela estava escrevendo em inglês, e pediu para ele reescrever. Reescreva, né, rephrase, aí colocou esse texto. Né? E o sistema reescreveu e ficou muito interessante. Né, de uma maneira que a gente não tinha imaginado que poderia ser escrito assim. Então veja as possibilidades, né, quer dizer, escrita de texto, recuperação de conhecimento científico, eu tenho já para falar um assunto sobre isso, um caso também que ela observou, a questão de conversacional, né, que você fala um pouco sobre esse assunto, ele fala e você pergunta, porque ele guarda também as informações, suas perguntas, seus diálogos anteriores. Vai sempre, então, ele vai, a tal da aprendizagem. Ele vai se adaptando, né, e aí você pode ir descobrindo mais informações ou gerando mais texto na medida que você está dialogando com ele. Agora, nós tivemos uma experiência recente, né, dessa aluna pedir, me dê alguns artigos sobre essa temática. Né? E aí ele gerou 3 artigos científicos, que tinha o nome do autor, tinha o título do artigo e tinha a revista onde o artigo foi publicado. A revista existe, mas os artigos não. Ele inventou artigos que não existiam. Né? E pôs o nome de autor? Do autor fictício lá? Provavelmente buscado de algum outro nome. Hugo, se eu quiser hoje falar, vamos supor, eu quero escrever um texto sobre um filme, Ben-Hur.
que é um filme dos anos 60, fala assim, o chat, eu quero que você escreva para mim um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o filme Ben-Hur. Eu acho que faz. Ele faz. Eu acho que faz. Eu tenho certeza que a gente fez coisas similares. Pois é, mas qual que é o parâmetro? Ele falou, mas eu não sei que tipo de arquivo. Prévio, pois é, mas como é que ele vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Você não pediu? Aí ele tem modelos de introdução, ele aprendeu sobre isso. Esse é um nível que tem impressionado as pessoas. Como é que pode, uns 10 anos atrás, a gente não imaginava que fosse chegar nesse nível. Você tinha a forma de templates, onde a pessoa gerava com base em templates. Mas entender o que você está pedindo, né, e gerar um texto em cima de um aprendizado, porque também foi aprendido, veja, em cima de perguntas. Né? As pessoas faziam algumas perguntas e já mostravam o texto que seria a resposta. Professor, aqui em cada intervalo, antes da gente partir para o segundo bloco, a gente toma essa cachaça de Arizona, que o senhor vai experimentar. Virado para cá também, né? Então a gente vai brindar, o primeiro bloco está pronto, e a gente volta em seguida com o professor Hugo, do Instituto de Informática, que vai falar para você não ser enganado pelas coisas da informática. E, na verdade, você ser beneficiado, porque a informática nos engana, mas ela pode também, a gente pode também dominar um pouco ela. A gente volta para falar disso. Segundo bloco. Estamos então começando o segundo bloco do Lattes, mas não morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros e da TV UFG. Estamos conversando com o professor Hugo Nascimento, do Instituto de Informática. Mas antes disso, vocês estão vendo aí na tela o endereço da nossa página do Centro de Estudos Brasileiros na internet. Por meio da nossa página, vocês chegam a todos os programas. Nós estamos, nesse momento, fazendo a terceira temporada do Lattes, mas não morde, mas todos os programas que nós já fizemos, a primeira e a segunda temporada, estão lá. Nos visite, se inscreva no canal do Centro de Estudos Brasileiros no YouTube, nos ajude a pôr gasolina na Ferrari do professor Lisandro. Professor Hugo, qual a forma de uma pessoa, de um cidadão que não tem formação em informática, usar e ser beneficiado por essa nova ferramenta? E ele pode usar para quê? O chat GPT? Depende da profissão da pessoa. Então, hoje, por exemplo, isso é ainda... O cara é dono de uma pequena empresa. Ele pode usar para obter conhecimentos diversos, né? Que essa é a primeira questão, como se fosse digamos assim, um oráculo, ele vai fazer perguntas e vai ter informações. Obviamente, as perguntas podem ter questões que foram respostas que não são verdadeiras, essa é um problema, né, que a gente tem hoje em dia, mas principalmente ele utilizar para apoiá-lo no processo de descoberta e também de geração de texto. Sempre esse texto precisa de uma revisão, de uma reanálise depois, né, por alguém que vá, né, efetivamente talvez conhecer o da área e fazer os acertos necessários. Não é recomendado usar como verdade absoluta. Inclusive, esse treinamento dessa inteligência artificial, ela foi com dados que tem até um certo ano, se não me engano, foi 2021, quando eles, né, concluíram a base até aquele período. Então, ele não tem informações atualizadas, a não ser aquelas que ele está aprendendo nesse momento. Vai ter algumas atualizações que vêm depois, e aí se espera que haja uma melhoria, né, na capacidade de falar sobre problemas mais recentes. Mas assim, é sempre com essa ideia de fazer a geração de algum conteúdo que depois tem uma revisão por uma pessoa. Mas as empresas de tecnologia, Hugo, por enquanto diz porque ele ainda está em fase de teste. Quer dizer, almeja uma perfeição, que de repente você pode acreditar naquela informação. Isso é meio perigoso, não é não? Mas também a gente tem que lembrar que essa solução do ChatGPT, ela é uma solução da OpenAI, mas a forma como ela foi implementada é uma forma que está divulgada em artigo científico. Então, outras empresas adotam também, pode fazer o mesmo treinamento de uma rede similar, com uma base de conhecimento própria e chegar em outros resultados. O Google está anunciando a inteligência artificial deles, como nos moldes do ChatGPT. Isso, o ChatGPT está usando a GPT-3, que é uma das redes que está por trás, né, que tem sido trabalhado. Mas ainda vamos lá, como usar? A pessoa senta na frente do computador dela ou do celular, como é que ela acessa? Hoje, gratuitamente, né, que ela tem algumas limitações para a versão gratuita, mas você entra, né, cria uma conta, ou então usa a sua conta do Google,
e vai aparecer como se fosse um chat, uma janela onde tem lá embaixo um prompt, você pode digitar o que você deseja, ele vai responder ali em cima. Aí você digita outra coisa e ele vai respondendo. Então é uma forma de bate-papo mesmo. Então, por exemplo, um professor universitário, ele quer escrever um artigo sobre a energia elétrica da cidade de Goiânia. Ele coloca lá, energia elétrica, eu quero introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou me fale sobre o que é que tem de mais moderno na energia elétrica relacionado a, né, alguma outra questão que ele vai querer. Ele pode formular uma pergunta. E você já coloca, eu quero a resposta como artigo científico. Pode pedir alguns estilos, aí depende de como ele vai escrever ou não. Então, assim, a forma como ele vai responder, isso está sendo muito mais como outras pessoas perguntaram, a gente está descobrindo muito mais isso, do que efetivamente ter um conhecimento e dizer, não, eu sei que ele vai responder dessa forma. Pode ser que ele diga que não tem conhecimentos aprofundados sobre aquele assunto. Exato. Né? Então, assim, nós não temos uma certeza que a resposta vai sair. Nós fizemos nessa brincadeira, no caso com o Otto, Lisandro, você viu, ele perguntou, por exemplo, qual o partido do governador de Goiás? Ele errou. Aí o Otto disse para ele que estava errado, imediatamente ele corrigiu e aí da segunda vez ele acertou. Quer dizer, o aprendizado é praticamente instantâneo. Isso. Numa conversa ele errou e corrigiu. Tem uma espécie de, digamos assim, de retroalimentação do sistema. Exato. Agora, a grande preocupação hoje que está se tendo são os professores, a nossa profissão. Né? A gente passa trabalho para os alunos escreverem. Será que esses textos vão ser escritos? Professor, o senhor não foi meu aluno, infelizmente. Nem o professor Anselmo foi meu aluno, mas eu tenho 20 anos ou mais que eu aprendi com o mestre aqui da UFG, o professor Francisco Pierre. Ele falava sempre, você pode dar qualquer prova escrita para aluno, mas a boa prova, que vem dos jesuítas, vem da igreja, é a prova oral, é a prova na conversa. E eu já adoto isso há 20 anos. Agora, com o ChatGPT, eu praticamente vou para a prova oral, porque já com a internet, você dá um trabalho, o aluno já vem com quase tudo pronto, e você vê que não é um texto misturado, é um texto que quase, muitas das vezes, fraudado. Então, é melhor a prova oral. O que você acha? Eu acho que como forma de avaliação, ela é válida. Mas tem uma outra questão também. A gente está meio que perguntando, mas foi o aluno que escreveu ou não? Como se talvez tivesse ser esse o modelo que a gente tem que seguir. Mas é uma questão muito similar à década de 90, quando a gente pedia para a pessoa fazer o cálculo, ela fazia na calculadora e a gente não queria. Não pode usar calculadora, tem que saber fazer na mão o cálculo. Hoje em dia a gente não se preocupa mais com isso, entendeu? Quer dizer, a calculadora foi incorporada, depois sumiu, virou o software que está no seu celular, o computador, o que for, e já não é mais uma questão. Claro, né, aprender a tabuada talvez no início. Então, assim, a gente está mudando a nossa forma, e isso vai ser um grande impacto, a forma como a gente espera que as pessoas trabalhem e aprendam também. Então, talvez a utilização dessas tecnologias, é por isso que é um grande problema hoje, a gente não estava preparado assim, né, para estar começando a discutir esses assuntos. Ela mude a forma como a gente avalia. Né? E aí a questão de texto, não, a gente só espera que a pessoa use essa ferramenta mesmo para ajudar ela a escrever, porque as habilidades que ela vai ter, né, que são individuais dela, que são particulares, vai ser superior a isso. Entendo. Né, em outros aspectos. Lógico. Né? Então ela vai incorporar esse ferramental e vai ter uma diferença. E a questão do direito autoral? Esse é o outro problema. A gente não sabe hoje, claro, também é uma preocupação, porque está todo mundo trazendo essas questões, e essas empresas, a OpenAI, que é uma grande organização, né, com várias empresas ali envolvidas, a própria Google, né, que treina redes neurais para auxiliar em diversas ferramentas, tem se preocupado com questões como essa. Quer dizer, eu pedi para escrever um texto, ela escreveu um texto, eu vou lá e coloco na minha tese, né, ou na minha dissertação, ou na minha monografia de graduação. Será se não aparece ali uma frase que foi de um outro autor e alguém depois me disse que eu plagiei? Né? Como é que eu vou garantir isso? Né? Isso. Então, essa preocupação, ela começa a aparecer e aí você tem que adaptar essas tecnologias. E qual a diferença do ChatGPT, você usá-lo gratuito ou já fazer uma assinatura e pagar? Isso é recente, né? A questão da assinatura é porque você tem uma utilização mais extensa, né? Mais rápida. Né? Lá eles estão numa versão gratuita porque você tem digamos assim, uma quantidade de pessoas que conseguem utilizar simultaneamente.
As perguntas também, você pode fazer uma quantidade, eles podem limitar a quantidade de perguntas. Então, veja, ele precisa de computador para rodar esta rede, uma rede grande, muito grande, não roda no computador convencional, né, com essa quantidade toda de conhecimento, pode uma versão menor. Então, no meu computador lá da minha casa, eu tenho que aumentar a memória. Pequeno, talvez você tenha que colocar um data center, né, que são esses centros de processamento de dados, para colocar uma rede desse tamanho e usá-la. Como o professor Anselmo falou que usa? Não, para gerar o software. Não para fazer para um... Eu estou falando do custo de manter o software rodando. Né? Não, eu estou falando eu vou tá usar. Como usuário. Não, como usuário, se você... Essa versão que eu pago, ela é mais... Ela me dá mais... Ela te daria mais acesso, né? Mais acesso, mais Eles garantido para funcionar. ainda, como tudo, e isso é bom a gente conversar para as pessoas que estão nos vendo, professor, eles estão pensando aí... decidindo como é que isso vai virar negócio. Se a gente pensar nessas coisas... Já virou negócio? Sim, até porque, veja, ela é baseada em uma rede anterior que foi treinada para conseguir fazer respostas, né, a questões ou, né, afirmações que foram colocadas. Mas essa rede por baixo, que está por baixo, que é uma GPT-3, essa rede tem sido treinada, né, para o mesmo processo para fazer outras coisas, construir imagens. Então você chega e diz, eu gostaria de uma imagem, né, de uma sala onde tenha 5 pessoas, tem um quadro negro e tem uma pessoa jogando um pedacinho de papel lá no quadro, né, no cesto de lixo. Aí ele vai gerar a cena para você. Eu gostaria de uma cena, né, de uma praça onde tem uma pessoa caminhando e um cachorro correndo e tem um gato atrás. Aí a mesma coisa, o sistema gera. Então essas mesmas redes estão sendo treinadas de forma similar, quer dizer, não exatamente essa do ChatGPT que foi para texto, mas sendo treinadas para conseguir trabalhar não só com texto, mas com geração de imagem, geração de áudio, de som. E aí o modelo de negócio é o seguinte, coloca-se a rede, se dá uma quantidade de perguntas ou pedidos, requisições que você possa fazer, 15 requisições, a partir daí você paga. Então você testa, experimenta, gostei. É óbvio que tem uma assinatura. Uma assinatura para conseguir. É óbvio ou que tem a compra dinheiro. de um pacote, né, de vezes você pode perguntar e ter essas respostas. Então esse vai ser o modelo de negócio. Hugo, na sua área, na sua faculdade de informática, o que ele já está ajudando, o ChatGPT? Olha, eu acho que a gente ainda está, como quase todo mundo, né, naquela questão, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos ainda, mesmo na área de informática. Vocês não têm medo de perder o emprego? Não, de forma nenhuma. A tecnologia, isso acho que vale para todas as tecnologias. Toda técnica que você disponibiliza, ela resolve algum problema que talvez a gente tivesse que resolver de forma manual, mas nos permite, como subindo numa colina, vir adiante. Então, abre possibilidade do que a tecnologia não resolve. Você testa, não resolveu isso. Vamos então, brindar o seu otimismo. Vamos lá. Terminando o segundo bloco aqui com o professor Hugo de Informática, a gente volta em seguida. Vamos então para o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. E são muitas as questões. Mas o que está por trás de toda essa conversa com o professor Hugo são os algoritmos. Talvez fosse interessante, Hugo, agora nesse momento, você nos dizer um pouquinho o que são os algoritmos, que é isso que um pouco nos domina a vida no momento. A palavrinha algoritmo, né, ela significa uma sequência de passos, cada passo muito objetivo, que um computador, um celular, uma máquina consegue executar, né, e que a gente coloca como algoritmo, ele vai terminar e dar algum resultado. Ele, na verdade, está transformando alguma informação que você passou, seja um toque na tela, né, seja um áudio, seja um texto que você digitou, em alguma outra informação, que você vai consumir provavelmente depois. Né? Então vai transformar, por exemplo, fazer um cálculo matemático, vai transformar o seu áudio em texto. Então, quando a gente fala que tem um software que faz alguma coisa, é porque esse software foi escrito, né? E aí essa lógica, esses passos todos do software é o algoritmo. Né? E muitas vezes um software tem vários algoritmos lá dentro, não é um algoritmo só. Então a gente usa muito a palavra algoritmo para designar uma solução, né? Uma sequência de passos que faz algo. Né? E enquanto a palavra software é um conjunto muito mais complexo, é um sistema, né, que tem vários algoritmos, tem muita coisa envolvida ali, inclusive documentação também. Então a gente vai usar essa palavra algoritmo para ficar mais claro, né, aqui dentro. Quando eu disser, esse algoritmo faz isso, vocês estão entendendo que é uma sequência de passos que alguém programou, né, e que tem uma lógica por trás. Ele, de certa forma, representa a inteligência humana, porque é uma solução que alguém pensou
e escreveu na forma de um algoritmo. Quer dizer, o algoritmo está um pouco todas as nossas reações ou tudo aquilo que a gente quer que seja desenvolvido. O algoritmo é muito bem, essa passo ideia a passo muito bem definido, curtinho, muito sem definido. ambiguidade. Né? Sem ambiguidade. Bom, dentro disso, vendo as suas pesquisas, o seu trabalho, uma coisa que nos chamou bastante atenção é um projeto que você está nesse momento que tenta ou já faz, você vai nos explicar um pouco, predizer a evasão acadêmica. O que é predizer, professor? Predizer é dizer antes, dizer o que vai acontecer. Isso é uma palavra, isso também é uma outra palavra científica, que é a predição, que é uma capacidade das mais difíceis, é um pouco em outro ramo do conhecimento, é a profecia. É a profecia. Exatamente, mas a ciência tenta um pouco predizer. Então esse grupo de trabalho que gera um programa... Nós estamos, inclusive, é um projeto, né, que é um projeto que teve um idealizador que não foi da área de computação, né, isso aí é importante dizer, é o professor Marcelo Teste da faculdade, da FACE, né, que é uma faculdade que da Universidade Federal. A FACE é a Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade. Ciências Econômicas. Ciência econômica. Não, é contabilidade, são 3 administração cursos. E economia. Isso. O professor Marcelo Tete, junto com outros professores da FACE que estavam preocupados sobre a questão da evasão acadêmica nos seus cursos, veio me procurar há alguns anos no sentido de trazer um pouco desses recursos computacionais para a gente tentar analisar esses dados, né, que estavam sendo coletados da própria universidade, e a partir daí construir um algoritmo que conseguisse, né, fazer essa predição, quer dizer se esse aluno tem uma chance de sucesso ou uma chance de, que a gente coloca, de concluir ou de evadir, e aí, no caso, tomar ações preventivamente, né? Porque hoje a gente fala muito quando o aluno já saiu, né? A gente queria saber antes dele sair. Então é possível. Aí esse projeto ele caminhou em vários momentos e efetivamente, né, em 2020 foi conseguido, né, através de uma ação da UFG junto com o Ministério da Educação, conseguiram um financiamento para que a gente desenvolvesse efetivamente uma solução que não é só computacional, é importante dizer isso, tem todo o lado humano que é importante, que são porque o aluno vai embora antes de terminar o curso. Quem dá a tutoria, quem faz o atendimento do aluno, né, que faz o acompanhamento, né, que a gente considera até que é o lado mais importante do projeto, porque não adianta dizer que o aluno vai sair, né, e tem riscos de a gente errar também. Né? Mas é importante quem vem depois e conversa com a evasão hoje é grande? A evasão é grande em vários cursos. Né? Em vários cursos. Dá para dar um panorama? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a gente sabe que nos cursos de humanas a evasão é grande. De artes também. Agora o senhor falou que até no de informática é grande. Nos cursos de informática, o que é uma surpresa para nós. Mas é porque são vários fatores. Né? Nós temos hoje uma sociedade em que o conhecimento está lá fora também, o conhecimento está no YouTube, está em vários cantos, as pessoas muitas vezes falei isso para você, eles têm uma visão diferente da universidade. Né? Então é uma questão de geração também, né? Que quando a gente chega aqui e aí a gente pede para os alunos pegarem um livro e ler, né? Que era o costume que a gente tinha antes, essa leitura no livro não é o mesmo que eles fizeram na escola, ou que eles estão ali no celular. Então também há um choque, né, de aprender por um outro conhecimento, porque eu digo o seguinte, os vídeos no YouTube são excepcionais, são importantes, eles têm o seu papel, a gente assiste, a gente grava, mas em alguns casos você tem que pegar um texto e ler. E esse choque hoje é muito maior. Então tem várias questões, tem a questão do mercado de trabalho, que hoje está puxando muito, e na área de computação puxa demais, nós temos uma grande carência, tem uma falta de profissionais no mercado para essas novas tecnologias que estão surgindo. Então o mercado paga muito bem o aluno, antes de sair ele já está ganhando, né, 3, 4, 5 mil reais. Bom, isso na área de informática, são várias razões, não é uma só. Na nossa área de humanidades não é o caso, aí tem muito, ou de condições mesmo, de manutenção, e muito questão da subjetividade, da sensibilidade daquele aluno, daquela aluna. E isso eu não sei como é que poderia um software medir. A gente já voltou para o assunto, né? Mas deixa eu só fechar aquele. Então, um aluno que está na área de computação, ele tem um mercado que o puxa, né? Que precisa, e ele tem um conjunto de conhecimentos que ele tem que aprender que é diferente, né? Que exige parar, pensar. Então, esse jogo é muito complicado.
né, dentro da computação. A gente tem tentado resolver isso de outras formas. Mas você acha que o livro ainda é importante, o cara livro é lê? importante. O livro é importante, seja ele impresso ou digital. Porque tem um colega nosso, aposentado, que ele falou assim, não, hoje o conhecimento está todo no YouTube. Por isso que o aluno enche o saco de ir lá no campus assistir aula. Mas você pode usar o ChatGPT para perguntar o que é que esse livro fala também, né? E aí fazer um pequeno resumo do livro, né? Mas voltando para a questão da predição acadêmica. Então, como é que esse projeto foi formado? Esse projeto, né, foi iniciado, então, com a UFG, com financiamento do MEC, para já fazer testes em um conjunto de 5 instituições, 6 com a UFG, né, universidades federais. Hoje já está no escopo dos institutos federais. E a gente trabalha com os dados que as instituições nos passam, e os dados são dos sistemas acadêmicos. Então, nós coletamos várias informações, temos mais de 30 atributos. A expectativa é que essa quantidade de atributos vá crescendo, a gente possa chegar em uma centena ou mais de atributos. E esses atributos vão como a data de nascimento, a idade que o aluno tem, a forma como ele entrou na universidade, se foi pela ampla concorrência ou não, sexo, informação muitas vezes socioeconômica que um aluno possa informar, possa colocar, a nota, as disciplinas que ele cursou, né, frequência. Então, assim, é uma bateria de dados, a média desse aluno no tempo, né? E aí nós temos casos que alunos que têm uma história, a gente pode pensar isso aí como se fosse uma história acadêmica, né? Nós temos alunos que têm uma história que levaram a uma conclusão e nós temos alunos que têm uma história que levaram a uma evasão, quer dizer, eles saíram antes do tempo, né, do curso. E aí chega um novo aluno, um aluno que está ativo, ele está aqui no momento. Então a gente analisa essa história do aluno para ver com quem esse aluno é mais parecido, né? E a partir daí a gente determina o risco dele, de evadir ou não. Então se ele for mais parecido com uma história de um aluno que vai levar a uma conclusão, né, aí a gente diz, então ele provavelmente, com uma certa similaridade com os outros alunos, a gente dá um nível de... Quer dizer, a intenção seria que aí nesse caso, quando fosse detectado um menino que poderia evadir, a instituição atuar. Essa seria aí. Sim, aí o projeto já tem todo um lado, que eu disse que é o lado, né, que a gente considera até mais importante, que é o lado da intervenção humana, né, que é o acompanhamento, acolhimento, todas as ações que a gente faz. Que muitas das vezes, professor, para iludir ninguém, muitas das vezes a gente até sabe qual é o problema, mas a universidade não tem recurso. Sim. Vamos supor que o problema seja de alimentação. A UFG, claro, por exemplo, as universidades têm o restaurante universitário, mas às vezes aquele restaurante, o transporte é muito ruim, são coisas que não estão na própria instituição resolver. Por exemplo, a questão do transporte, que é gravíssimo, a UFG não pode resolver, e nenhuma outra universidade. Essa outra parte do projeto eu chamei de intervenção porque a gente intervém numa situação que poderia levar a um fracasso acadêmico. Né? Não é intervir necessariamente na vida do aluno. Essa equipe ela vai, né, identificar alunos com essa situação, os algoritmos ajudam nesse sentido, tem outras ferramentas também. Né? E a partir daí vai fazer um processo, né, de entender o que está acontecendo. E aí encaminha para os setores da universidade. Não, mas eu estou chamando a atenção para isso, por exemplo, uma das outras questões, citei duas, transporte e alimentação. Uma outra questão muito séria que a universidade não tem autonomia, não tem financeiro para resolver, a questão da moradia estudantil. Então, se o menino for evadir porque não tem moradia estudantil, ele vai evadir, porque a universidade não consegue dar moradia para ele. Então, às vezes, nós vamos chegar a uma questão que foi muito conversado no Brasil, parecia que seria a solução, que era aquele orçamento participativo do PT. E aí perguntava para as comunidades, mas qual é a necessidade? As pessoas falavam, é o asfalto, é a água. Bom, mas aí a prefeitura não tinha como dar nem asfalto, nem a água, às vezes a energia. Quer dizer, sabe qual é o problema, detecta, e às vezes eles são óbvios. Às vezes eles são óbvios. Uma rua que não tem asfalto, perguntar se quer asfalto, ou não tem água tratada. Aí mas o meu problema é a água. Não resolveu. Um pouco, a minha pergunta é, nós não vamos chegar em algumas questões que, apesar de serem as essenciais, nós não teríamos condições de resolver? Ele vai responder em seguida. Não dá tempo, ele vai delongar. O professor Anselmo tem esse problema, gente. Nós temos que fechar o bloco, então ele volta para responder sua pergunta. Estamos indo então para o
quarto e último bloco do Lattes, mas não morde. De novo, aí está aparecendo agora na tela o nosso endereço do nosso canal, do Centro de Estudos Brasileiros no YouTube. Lá estão todos os nossos programas. Vejam os nossos outros programas, se inscrevam no nosso canal. Professor, eu tinha deixado armado, o professor Lisandro me interrompeu de forma não interrompi, bastante não. É violenta. Tinha que... Nós temos 4 blocos de 12 minutos. Não, mas se deixar, ele fala sem parar. Professor, objetivo. Podia ter sido mais educado, mais gentil comigo. Eu sou uma pessoa muito sensível. Não. Você está tomando tempo. Vai logo para a pergunta. Mas eu roubei o tempo dele várias vezes. Vamos lá. Eu furei a fila aqui. Mas, bom, eu tinha deixado uma pergunta, Hugo, que era mais ou menos assim. Essa predição de uma possibilidade do aluno evadir, às vezes nós vamos chegar em algumas questões que ele vai evadir, vou dar o exemplo que eu acho mais forte, por falta de moradia. Quer dizer, você prevê que ele vai evadir porque não temos moradia estudantil, mas você, ao mesmo tempo, não pode fazer nada para resolver a situação. Veja que a gente não faz, não é determinístico. Né? Eu não vou dizer que o aluno vai evadir, porque tem fatores que não estão nos dados da universidade. Se a universidade tinha informação de que o aluno precisava ou não uma moradia antes, a gente pode usar essa informação, mas muitas coisas não tem. Bom, então eu estou pedindo ao vivo essa informação é essencial. Moradia estudantil, alimentação e transporte são 3 coisas essenciais para que alguém possa estudar em uma universidade. O que a gente faz é uma análise em cima de sintomas. São dados, a gente pode chamar de sintomas, são dados que foram coletados na universidade. Uma boa parte são dados de desempenho acadêmico. E uma parte de informações socioeconômicas, né, e geográficas, etc., né, que estão relacionadas com o aluno. Então, esse conjunto de dados, ele em alguns casos nos permite dizer. Certo? Aí a gente acerta, tem uma taxa aí de acerto, a gente acerta em algumas situações. E aí essa informação, ela é melhor do que não ter. Se você não tiver informação nenhuma, aí o aluno vai embora e você não sabe, você vai sair depois. Né? Vamos entrar no outro assunto, que é o metaverso. Se fala muito em metaverso. O que é o metaverso, professor? É a nova onda, né? Que a gente vai tirar o seu emprego? Você já compra? Não, claro, vai abrir um outro universo para você trabalhar. Ah, que legal. O que é metaverso? O metaverso, na verdade, metaverso é um termo, né, que foi cunhado aí pela uma obra de iniciação de ficção científica do Neil Stephenson. Nessa obra, ele pensou, né, numa realidade virtual, criou todo um conceito ali de realidade virtual, colocou essa ideia de ter o avatar, coisas que a gente já falava sobre isso, né, mas ele criou aquela ficção e cunhou lá o termo lá do metaverso, o ambiente virtual, né, que as pessoas iam para viver uma nova experiência. E esse termo terminou sendo adotado recentemente, né, para referenciar a um universo criado por imersão. Então o metaverso não é o Facebook, não, né? Não. O metaverso é um ambiente fortemente apoiado em realidade virtual, pode ser ligado com realidade aumentada também, aí tem um termo que é realidade virtual, que é realidade aumentada, a gente pode esclarecer isso daí, mas o principal ali é a realidade virtual. Dá um exemplo prático para o nosso pessoal. Ok. O que é um exemplo prático do que é o metaverso, uma realidade virtual? Hoje esses metaversos eles estão sendo muito fortemente difundidos pelos óculos que a gente coloca, né? A gente chama de uma espécie de um capacete, um óculos aqui na frente, você coloca, você vai ter 2 telinhas, né, na frente dos seus olhos e essa tela ela vai te mostrar, né, uma realidade, né, que a gente chama virtual. Aqui no Media Lab, né? tem. Isso, né? E aí você tem aquela ideia de que quando você move a cabeça para um lado, a imagem rola aqui na sua tela, né? Se mover para o lado direito, ela rola para o lado esquerdo, para dar a impressão que você está vendo esse lado, desse mundo virtual e esse outro. E aí você tem todo um universo com outras pessoas que estão lá dentro com corpos virtuais também. Porque é em 3D, né? Perspectiva tridimensional, aí você tem muitas vezes o som tridimensional, se tiver aqui uma lareira aqui do seu lado, você vai ver o fogo aqui queimando aqui do lado. Se alguém está no mundo virtual falando aqui no seu lado esquerdo, você vai ouvir também essa voz vindo mais... Para que isso, professor? Pois é, isso te permite experiências que a gente não tem aqui no mundo real. Quer dizer, primeiro a gente pode replicar experiências do mundo real lá dentro. Então eu posso ter uma sala aqui virtual, em que eu estou aqui com vocês e mais uma outra pessoa no mundo virtual, e cada um está em um local completamente diferente. E essa perspectiva de ver tridimensionalmente é diferente da perspectiva daquela janelinha do Google Meet,
né, ou do Zoom, ou das outras plataformas. Como se essa quarta pessoa pudesse estar sentada aqui, não estando. Ela estaria, se for realidade aumentada, ela poderia estar aqui, a gente estaria meio que mesclando, tem um real e tem um virtual, né, projetado sobre o real, né, ou adicionado ao real. Essa é a realidade aumentada. Para namorar, por exemplo, funciona? Também, você tem as pessoas lá. É claro que tem as limitações físicas, né, o toque, por exemplo, aí você precisa ter uma luva dessas, né, de toque, você precisa de alguma outra coisa. Mas isso daí é o que está na ficção científica nos filmes há muitos anos. Na década de 80 nós tivemos vários filmes aí, e que pegou, né, porque agora nós temos tecnologia, nós temos hardware, né, quer dizer, equipamento e software, né, com poder computacional para gerar esses ambientes reais. É uma nova onda. A empresa Facebook mudou de nome para Meta, inclusive sinalizando, né, que a nova tendência de ambientes para interação social, né, vai ser aí dentro desses universos, desses mundos, né? Então está aí a Meta aí. Comprou a empresa Oculus, que fazia já Oculus Rift, etc., Oculus Quest, e lançou em 2020 o Quest 2, né, que é um óculos que ele difundiu, vendeu milhões aí, porque ele já incorpora, não é só um óculos que você liga no computador, ele já incorpora como fosse um pequeno celular lá dentro dele. Já tem um dispositivo com Android, né, e aí você consegue, claro, você não faz só a mesma coisa que um celular faz, né, mas você já tem toda a solução pronta. Mas não vai também no metaverso ocorrer o mesmo que nós estávamos falando no primeiro bloco do chat GPT, a questão da monetização, de se transformar em um modelo de negócio? Daqui a pouco as pessoas vão comprar lá um lote para ter o seu banco, a sua padaria. Fui década de 90, eu fui em 94 quando eu tive acesso ao Active World, que era um desses mundos virtuais, e lá tinha o Brasil Virtual, e eu ganhei um lote no Brasil Virtual. Eu tinha um período para construir, como eu não construí, eu perdi o meu lote lá de terra no Brasil Virtual. O Active World, ele terminou, ainda existe, né, mas digamos, o projeto inicial terminou não andando como eles queriam. Depois veio o Second Life, né, que vocês devem conhecer, também é um ambiente que a gente pode considerar um ambiente de metaverso. Mas que faliu, né? Não, ele está ativo aí, está funcionando, tem várias coisas. Só que, é claro, são em momentos diferentes. E agora nós temos vários desses ambientes aí, né? Inclusive a própria Meta tem um lá, o Horizon Worlds, né, que ele coloca. Para o que nos interessa do ponto de vista da universidade, o metaverso possibilita conhecimento? Sim. Ou é diversão? Não. Você pode ter uma sala de aula onde você coloca lá e tem interação com as pessoas, você pode fazer um parque para as pessoas conhecerem alguma coisa, né? De repente um museu onde as pessoas vão lá, né? Eu tive um caso aqui desses ambientes, né, de metaverso pelo Oxygen, né? Mas veja, não estou fazendo propaganda do óculos, não. Tem várias empresas que vendem equipamentos, ok? Então, mas eu tive uma experiência dessa que era uma exposição de fotografia, né? E lá você entrava nesse mundo e tinha uma sala particular onde você ia, e lá estava a exposição das fotografias e estava a pessoa que fez a fotografia lá. Só que o avatar dele era uma pequena tela com as perninhas e os braços, o meu também. Né? E aí a gente se aproximava e eu via ele explicando, ele apontava, essa foto eu tirei nesse momento, etc. Então veja a possibilidade, né, que a gente precisaria de um espaço, de algum outro canto, e somente aquelas pessoas que estivessem naquela cidade, naquele bairro, talvez pudessem ir naquele momento, né? E aí você vai, era uma exposição de uma pessoa, uma americana. E a monetização? Como é que isso aí vai render dinheiro para essas grandes companhias de tecnologia? Eu acho que não só para elas, né? Para as pessoas também, para outras empresas menores. Então, lá no Second Life, né, já tinha aquela ideia, e eu acredito que talvez no Active World também, né, de você poder alugar espaços de outdoor. Então você estava caminhando pelo mundo virtual e tinha uma propaganda. Tinha uma propaganda, né? Uma propaganda de um produto aqui no mundo real. Né? Só que aí tem outra questão, que são os objetos virtuais. Porque você, quando tiver o seu avatar, você diz, meu avatar é um avatar simplesinho, né? A ferramenta não te deu muitas características, mas eu gostaria de ter esse óculos lá. Né? Então alguém pode fazer um óculos estilizado para mim, e eu pago para ter aquele óculos virtual que eu vou colocar. É como as roupas nos jogos. Que você vai subindo de nível. Isso já tem nos jogos, né, que a gente não está levando. O cinema criou, no início do século XX, esse espectador que, na verdade, já vinha do teatro. Sim. Longo, né? Corta a parede, você vai lá, tem uma tela, você vai ver um filme. Que foi revolucionário, que é imagem e movimento. Isso. A imagem passa a movimentar a partir do século XIX.
Final do século XIX, ela movimenta. Já tinha pintura, já tinha fotografia com o cinema na movimento. Na verdade, o cinema é um projeto final que começa no século XVI da representação do Leonardo da Vinci. Final. Chega ali naquele ponto, tem a tela, tudo. Depois da Segunda Guerra, principalmente, que utilizou muita tecnologia, isso vai mudar com o surgimento dessas novas possibilidades. Por exemplo, hoje, o espectador tradicional de cinema continua. Acabamos de fazer uma amostra, mais de 20 mil pessoas foram lá. Sentaram, fechou, apagou a luz e viu. Mas, cada vez mais, você tem uma nova figura que não é mais esse espectador. É o interator, que interage. E que ele entra nesse espaço, que tem até um filme do Woody Allen sobre isso, que você entra nesse espaço. É como se eu pudesse entrar na tela, entrar lá, os atores estão lá encenando, eu entro para participar. Isso. Não vai dar tempo de o senhor responder. Mas nós vamos puxar isso para o bônus, né? Para o bônus. Nós vamos ter um bônus aqui no YouTube. Mas só para dizer o seguinte, esse novo espectador, que a gente chama de interator, que interage, ele é completamente diferente desse outro. É disso que a gente vai falar no bônus. Aqui a gente agradece a presença do professor Hugo. Eu agradeço também. Cara bacana. Professor Anselmo. Das mais de 1000 questões que nós preparamos para o professor, é impossível. Tem que ter um outro programa. E no canal do YouTube do CEP tem um bônus com ele, porque ele fala pra caramba. Vamos continuar e não vamos cobrir tudo, mas continue conosco no nosso canal do YouTube. Estamos aí dando continuidade à entrevista com o professor Hugo Nascimento, do Instituto de Informática da UFG, falando só de coisa importante, metaverso, chat GPT. E agora a gente vai fazer uma pergunta para ele, que é o seguinte: o cinema inaugurou deu continuidade a um espectador que ia para um lugar escuro, apagava a luz e tinha um espetáculo na frente dele. Muitos chamam de espectador passivo. Nunca foi passivo, porque ele está ali trabalhando. Mas é um espectador que tem um espetáculo na frente dele, que ele não sobe no palco ou ele não entra na tela do filme para participar. Ele assiste. Sim. Com essas novas tecnologias, a partir depois da Segunda Guerra, surge a figura do interator, que vai interagir, ele vai entrar, é o metaverso. Coloca um óculos, eu vou entrar na cena de um filme. Certo? Vou participar, vai ter personagens, que isso já existe em Hollywood. Eles fazem testes usando isso. O que muda na figura desse espectador, que ainda existe a todo pleno vapor? O que entra numa sala, desliga o celular, tem muita gente jovem, inclusive, que gosta disso. E esse novo agora, que ele interage, ele entra, ele sai, ele pode mudar muita coisa na história. Se a gente for considerar, assim, sob o ponto de vista dos jogos, né, por exemplo, os jogos são isso, né? Tem uma história, tem uma temática, né? Você entra, você tem um personagem, ou assume algum dos possíveis personagens, e aí você vai ter interação com todos esses elementos do parte do jogo até chegar no final, e tem um desenrolar ali dentro. Então, de certa forma, os jogos já fazem isso, né? Os jogos, inclusive os jogos do computador. E esses óculos aí com tridimensionais vão te dar essa possibilidade. Já estão prontos, tem várias aplicações, você pode jogar várias coisas, tem uma história e você se envolve. Em termos de filme mesmo, eu achei interessante quando o Netflix lançou aquela possibilidade de você ir lá parar o filme, né, e escolher em alguns momentos, na verdade ele já para, né, e você vai tomando o caminho da história. Que era coisa que tinha em livros, né? Pega um livro lá, alguns livros na década de 80, início de 90, você poderia parar, tem certas páginas, você escolhia o roteiro, né, que se você quiser atacar esse grupo, vai para cá, vai para essa página, senão vai para aquela, né, e o sistema se desenrolava com diversas páginas intercadeadas, né? Então, assim, o Netflix, né, já oferece esse nível de interação. Mas deixa eu falar na questão do metaverso e do óculos. Hoje, essas empresas, Netflix, Amazon, né, com Prime Video, estão lá dentro, né, dentro dessas plataformas. E aí você põe o óculos, você abre o aplicativo do Netflix, ele te coloca numa sala com um sofá, uma TV aqui na frente, né, uma janela onde você vê umas montanhas. Se você tiver mapeado para andar, você anda em volta, né, no local. A tela é gigantesca,
né, sobre um ponto de vista assim, de que você tem uma tela grande mesmo, apesar de você estar com óculos aqui na frente, né, dos seus olhos, e você vê os filmes ali como se você tivesse de frente, né, ao computador, uma TV, né, grande, mas você pode ver inclusive os filmes de 3D deles, que aí são os filmes que você não viria bem. Né? Então realmente dentro desse ambiente você vê o filme em 3D, você tem perspectiva, como se tivesse ido para o cinema, esses cinemas com óculos 3D. Então essa ideia do cinema 3D já está hoje acessível através desse óculos. Né? Então já é uma evolução, né, em termos do que a gente tinha antes. E aí outra evolução, tem uma aplicação chamada Big Screen, né, que é uma empresa também, onde você entra, você meio que cria uma sala, você pode chamar até 15 pessoas, e aí tem conteúdos que você pode colocar lá naquela sala virtual. Tem uma tela grande, aí você pode escolher algum filme que já está na plataforma, ou então fazer um streaming de algum conteúdo do seu computador para lá, para esse ambiente. As pessoas entram de qualquer canto do mundo, né, nessa sala que você passou o acesso, e aí você pode colocar lá, digamos, é um filme, você coloca o filme, para naquele ponto, conversa sobre ele, dá continuidade. Quer dizer, você teria uma sala de cinema própria, que pode ser parecida com a sala de cinema mesmo, pode ser parecida com um espaço como esse que a gente está, pode ser parecida com um acampamento, onde tem lá uma lareira, um fogo em algum canto, tem vários modelos, e você tem essa possibilidade que você não tinha, de interagir, discutir sobre o filme. Então, sobre isso, emendando essa questão com um filme que nós vimos, nós três vimos, e talvez muitas das pessoas que estão nos vendo também viram, que é o Dilema das Redes. Vi 2 vezes e a primeira vez fiquei muito impactado, porque ele é assustador com esse mundo que essas grandes companhias de tecnologia estão criando. Então, Facebook, Google, Amazon, Apple, Twitter, com a forma que eles podem controlar os nossos comportamentos, inclusive definir os rumos políticos de um país, derrubar um presidente, colocar um outro, uma forma muito preocupante. Então, se no metaverso nós também não tivermos essa possibilidade do diálogo e a cada um tiver o seu cinema e ocorrer menos a socialização, as pessoas conversando, trocando ideias, nós vamos cada vez mais nos confinando e tendo as nossas próprias verdades. Hoje as verdades já são de bolhas. E dentro dessa bolha a pessoa nunca vai duvidar dessa informação. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma coisa muito complicada. E o filme, e vou terminar, o filme é muito interessante porque é um documentário, que são esses cérebros que criaram essas máquinas e que hoje estão bastante assustadas com a própria criação, e ao mesmo tempo tem uma dramatização com alguns personagens mostrando como é que isso pode acontecer, como isso acontece na vida real, que no caso é uma dramatização. A questão, o filme está mais ligado, inclusive, com aquele assunto que a gente falou antes sobre a predição da evasão, né? Porque, de certa forma, quando a gente fala de predição, estou usando um algoritmo para fazer a recomendação de alguma coisa. Né? No caso aqui, eu só estou fazendo indicação, eu digo, olha, a pessoa vai ter provavelmente um risco aí de evasão ou não. Mas é um tipo de algoritmo que a gente chama de algoritmos de aprendizado de máquina, que ele aprende a dar certas respostas. E a gente usa esse tipo de algoritmo para fazer recomendações de filmes, né? Então a Netflix usa, as várias empresas usam para recomendar produtos, para recomendar, o banco pode usar para poder... Mas o que me preocupa é o seguinte, nós acabamos de... fizemos agora há pouco uma amostra de cinema, 14ª, que você conhece, o professor Anselmo frequenta. Você não frequenta, não sei porquê. Você quer justificar? Não, então não vou te... Eu frequento. Frequenta. Então tá. O que eu vi, o professor Anselmo deve ter visto. E nós tivemos uma pandemia ainda por cima. A alegria, o contentamento das pessoas em encontrar umas às outras. Sim. Vários psicanalistas, vários psicólogos falaram... Olha, cada vez mais nós estamos criando pessoas que quando saem de casa, ou ela sai querendo esse afeto, ou ela sai querendo matar. Olha, deixa eu juntar essas duas informações de vocês, né, porque o Anselmo trouxe a questão do filme. O filme fala de algoritmos, né, que vão aprendendo pelo seu comportamento e te joga mais coisa que você quer ver e aí te envolve e você fica preso nisso. Né? E quanto mais você está presente, interagindo com o seu celular, por exemplo, com o seu computador, mais você fica, né, mais se alimenta, portanto, mais
coisas que vão lhe atrair, vão te manter nesse ciclo vicioso. E no caso do metaverso, a pergunta era, será se no metaverso a gente vai estar sujeito a isso, e a gente vai terminar ficando lá preso nos óculos, não vai sair? Eu me lembro de uma coisa chamada efeito Cocum. Né? Você viu essa questão? Isso aí no final da década de 90, né? Teve essa ideia do efeito Cocum, na verdade no meio da década de 90, o efeito Cocum, que seria aquele que você vai ficar preso no seu espaço, com o computador, etc., trabalhando, né? E vai perder o contato, né? O contato físico. E, de certa forma, isso está acontecendo, inclusive, com os celulares. Né? Sim. A gente, quando pega o celular aqui, o Lisandro mesmo, já toda hora liga o celular. Não, professor, aí entra uma questão. Não, professor, olha bem, o Anselmo está com o dele na mão, porque acontece um outro problema. Aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu estou anotando as perguntas que eu anotei para fazer para o senhor. Isso. Que eu estou perdendo o hábito que eu fazia no papel, eu já coloco no celular. Então o celular virou calculadora, virou bloco de anotação, virou tudo. Então, virou a memória nossa. Virou a memória. Então eu tenho que estar com ele aqui na mão. Então a pessoa acha que eu estou com ele aqui na mão numa rede social. Vamos fazer de conta que nós aceitamos. Mas nessa hora que você está na mão, aparece uma mensagenzinha lá em cima. E aí ele responde, olha lá, aí já está atendendo. Aí dizendo, não. E aí a gente se perde. São as notificações. Todas minhas são desligadas. Pois é, então já tem toda uma estrutura, né, que você quer ter, porque você quer ser notificado do que aconteceu, de outras informações que você muitas vezes assina, ou dos amigos, ou de um problema aqui na universidade, então a gente fica preso nesse ambiente. Concordo completamente. Eu, de certa forma, eu sou digamos assim, um defensor da tecnologia como uma ferramenta que a gente tem que aprender a dominar, mas eu sou um crítico no sentido de que a gente não sabe ainda a priori o impacto que isso vai ter. Então a gente tem que ir avaliando passo a passo. Certo? Com ela. Então, é claro, colocar um óculos como esse, quais são os problemas que tem? Hoje ele é grande, ele incomoda, ele coloca radiação aqui perto nos seus olhos, a tela está na frente, né? A pessoa tem alergia, aquilo. É extremamente desconfortável, ninguém fica muito tempo com óculos daquele. Mas digamos que seja algo que vai estar aqui, é um óculos simples, colocou. Quem vai querer tirar para poder ficar vendo só o ambiente real quando você pode estar projetando várias informações dentro do seu óculos? A tecnologia já está avançando para isso. Né? Então, assim, nós muito rapidamente, eu acho que no prazo de 10 anos, nós vamos estar com dispositivos muito leves que vão nos trazer muito mais essa indagação, porque as pessoas vão estar, né, no caso, não é nem mais realidade virtual, elas vão estar projetando a virtualidade sobre a realidade, que é a realidade aumentada. Então você vai olhar aqui, eu vou ver o Anselmo e já vou ver informações sobre ele, né, que está aqui dentro. Eu vou ver o outro participante que estava aqui. E vai me tomar tempo, né? E aí, em vez de eu conversar com o Anselmo, eu vou estar lendo aqui, quem é o Anselmo. Olha aí, quem é o Anselmo, entendeu? No meu caso é tranquilo, porque as informações são todas ótimas, mas... Então, assim, aí você tira o óculos e você perde essas informações todas, né? Então, assim, nós estamos vivenciando um momento em que isso daqui já está começando a acontecer e vai acontecer muito mais. Somos críticos. Eu acho que nós temos que ir estudando o impacto que isso existe. Aí, já chamando aqui para o nosso pessoal, nós temos um programa de pós-graduação em performances culturais com uma linha de humanidades digitais, onde a gente discute. Que eu faço parte. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um curta-metragem que eu gosto muito, que esse curta-metragem tem uns 20 anos. Eu assisti quando eu fazia o mestrado lá na USP. São dois caras de TI avançadíssimos dentro do laboratório. Eles vão discutindo e tal, aí chega um historiador, um filósofo e faz uma mesa, tem os computadores na frente. Aí é como se a gente tivesse nós discutindo ali. Aí o cara fala assim, olha, do jeito que a coisa está caminhando, qual a saída para a humanidade, né? Isso nós vamos desaparecer as experiências. Aí o cara abre uma gaveta e fala, a saída está aqui. Ele pega 4 revólveres, dá para cada um, e aí fala, você atira em mim, eu atiro em você, o outro atira nele, porque isso não tem saída, vamos nos matar. É por aí, professor? Não, eu acho que é o seguinte, nós acabamos, quando a gente resolve um problema, que eu estou voltando para o início, né? Resolvemos um problema, né, com o uso da tecnologia, trouxemos informação, trazemos o telespectador para perto, para nos assistir aqui em 3D, né, criamos outro. E aí é onde a gente tem trabalho para as novas gerações, pensar em resolver esses novos problemas. Mas antes da gente terminar, aqui nós agora temos um tempinho mais livre,
Ali já avisou 1 minuto. Um dos problemas que eu vejo no filme, que o filme é bastante crítico. Então ele está querendo nos alertar para que nós também sejamos críticos com essas ferramentas. Tá, o tempo todo. Então são pessoas que escreveram, como vocês dizem, lá os algoritmos do Facebook, do Twitter, do Pinterest, etc. De todas essas redes que nos tomam a vida. E atenção. Mas ao mesmo tempo, existe, essa é a minha leitura, um alerta tipo assim, olha, essa informação aí é fake news, mas quando um pouco passando uma informação que esse mundo, esse real nosso, é que é ok, esse aqui é a democracia, quer dizer, um mundo ou um país como o Brasil com uma desigualdade imensa, quer dizer, se a gente não acreditar em alguma coisa para tentar mudar um país como o Brasil, achar que não, isso aqui é a democracia, isso aqui está muito bem, o resto é fake news, não vamos acreditar não. Quer dizer, você está consolidando um sistema totalmente injusto, quer dizer, o filme quando nos alerta, parece que ele está defendendo o status quo. De certa forma, porque ele... bom, entre aspas, Anselmo. Veja, o que é que o filme fala? Que você fica preso porque ele te dá a informação que você quer consumir e aí ele vai te dar a informação que são provavelmente de pessoas que são parecidas com você. Essa é uma das formas, né? Do mesmo jeito que a gente comparava os alunos lá, eu comparo o Anselmo com o Lisandro, o outro, aí eu vejo que tem uma certa similaridade por idade, por que ele já viu, e aí o Anselmo não viu um filme, o Lisandro viu, eu recomendo vice-versa, né? Perfeito. Então esse é o tipo de estratégia que está por trás. Por outro lado, essa questão de que você fica preso só entre os seus amigos, etc., já é um problema que a gente na academia está lidando. E as empresas estão lidando também, porque você fica bitolado, você fica dentro daquele meio. Então, não, esse programa aqui, eu conheci muita gente da universidade inteira do programa, mas cada um fica no seu cantinho. Se você for atrás, e aí eu falo porque a gente está na universidade e a gente tem que dizer um pouco disso, se você for atrás de literatura acadêmica recente, o problema do viés, que é bias em inglês, está lá, as pessoas estão dizendo, olha, está enviesado, tem que ter um algoritmo diferente, e aí as pessoas estão propondo algoritmos diferentes para resolver esse problema. Então percebe-se que tem um problema, porque a tecnologia traz também limitações, e aí a vencer as limitações se torna um problema. Tem uma pergunta que eu vou te fazer para fechar aqui, que é o seguinte, que é uma pergunta inusitada, eu acho que ninguém nunca te fez. Tá, pode falar. Eu estava no aeroporto e eu vi um livro quase que apocalíptico. O cara falava assim, 5 coisas que podem acabar com a humanidade. Aí eu falei, bom, a bomba atômica, né? Não. Ele falou assim que nós estamos caminhando para uma tal dependência da tecnologia em rede, satélite, que ele falou que uma explosão no Sol destrói todo esse sistema de redes que nós temos, satélite, tudo, que hoje nós dependemos completamente. A economia, a política, a nossa vida social, está tudo dependendo do satélite, das redes. Aí ele falou assim, a probabilidade, cara, é foda. Ele falou, a probabilidade de uma explosão solar destruir ou abalar fortemente a nossa estrutura comunicacional através do satélite, das redes, aí seria uma explosão. Ele falou, uma explosão, e aí o celular apaga, eu não sei mais quanto que eu tenho no banco. Isso que tem rede, alguém já te fez essa pergunta? Não, isso daí tem, não fez, mas os filmes falam, né? A ficção científica já explora isso muito bem, até essas bombas, né, de uma alta potência eletromagnética, né, que queima os equipamentos, tudo isso está lá. E é claro, isso é verdade, hoje nós dependemos de tudo isso, você não consegue muitas vezes nem o seu carro talvez não vá adiante, mesmo que vá, o semáforo pode ser que não funcione. Pois é, seria um caos. Na sua área, tem alguém estudando isso? Eu acho que é a parte de tratamento, né, de catástrofes, né, que são analisadas. A questão, nós temos questões relacionadas à segurança do sistema também, para pessoas tentando invadir para poder, né, mexer nas informações. Então, assim, tangencial. Eu acho que isso daí é muito mais amplo. Não é só tecnologia da informação. Isso envolve tudo. Isso envolve tudo. Envolve a guerra. Então, agora, qual é uma das funções, das habilidades de uma guerra? Você conseguir hackear o sistema do inimigo e vice-versa. Quer dizer, uma dos canais das atividades de uma guerra é inviabilizar o sistema informático do outro lado, porque aí para tudo, porque
com sensor, com drones, com observação. E movido por um sistema inteiro de energia elétrica, né, que depende hoje no Brasil de hidrelétricas em sua maioria. Né? Mas se a energia não chegar também, as baterias... A energia elétrica é a base de tudo. É a base de tudo, a energia elétrica. Então, Hugo, leia o livro Guerra Pura, do filósofo Paul Virilot, que ele trata exatamente muito bom, cinema e guerra, guerra e cinema, que ele trata dessa guerra. Professor Hugo, mais uma vez quero agradecer a sua presença, meu colega na pós de performances culturais, bom tê-lo aqui. O senhor está apertando minha mão igual aqueles presidentes, do Biden e o Putin, encontrando aquelas conferências, eles não olham um para o outro e ficam com aquela mão. Mas eu olhei. E tem 300 fotógrafos ali, ou 500, ou 1000, falando para eles, continua, e eles com raiva do outro ficam... Olha, esse aqui é o cara. Foi muito bom, muito obrigado. Nós não esgotamos, mas nós nunca damos conta de esgotar aqui no Lattes quando temos convidados interessantes como você, com muita informação, com muita possibilidade de a gente trocar ideias. Muito obrigado, até a próxima. Continue com a gente no Lattes Mais no Morte.